Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, esta minha intervenção é no sentido de solicitar alguns esclarecimentos, naturalmente agradecendo os esclarecimentos que o Sr. Ministro aqui prestou, que já prestou em outras ocasiões relativamente a este Orçamento de Estado da Segurança Social, mas aqui há alguns aspectos que nos parecem não terem ficado devidamente esclarecidos em anteriores momentos, nem mesmo agora nesta intervenção do Sr. Ministro, e por isso aqui a minha intervenção. Começo, no entanto, por salientar que é com agrado que vemos a situação do emprego a aumentar e o desemprego a diminuir. Já tivemos a oportunidade de o dizer no passado, que nos congratulamos com esta evolução do mercado de trabalho e que é uma matéria muito relevante para os portugueses. E a primeira questão que eu queria colocar aqui ao Sr. Ministro, o primeiro pedido de esclarecimento, prende-se com uma matéria que eu já tive a oportunidade de questionar, inclusive na passada semana, mas que, de facto, há aqui alguns pormenores que, não, na minha opinião, não ficaram devidamente clarificados. E tem a ver precisamente com a matéria laboral. Mas eu aqui gostaria de fazer, e acho que é importante fazermos uma contextualização desta matéria. E, como sabemos, no passado houve uma entidade, a OCDE, nomeadamente uma das entidades, que reconheceu que algumas reformas feitas pelo anterior governo, designadamente ao nível da legislação laboral, tinham sido na direção certa, e esse na direção certa era precisamente porque tinham contribuído para esta situação de inversão que vínhamos há anos a sentir, que era o aumento do desemprego e a diminuição do desemprego, e, portanto, veio inverter esta tendência, como, aliás, veio reconhecido, e eu também tive a oportunidade de dizer a passada semana, veio reconhecido neste relatório de orçamento. E eu, permita-me, Sr. Ministro, não tanto por ser Ministro, mas porque, de facto, as bancadas aqui mais à esquerda teimam em esconder aquilo que é o óbvio e, portanto, salientar aquilo, ou passar a ler aquilo que o próprio relatório do Orçamento de Estado do Governo diz que, e passo a citar, a recuperação do emprego só ocorre de forma mais consistente a partir de 2014 e de forma mais intensa a partir de 2016. Com isto, apenas salientar que, de facto, é importante este reconhecimento, mas, sobretudo, é importante perceber que a reforma efetuada à legislação laboral teve o seu efeito positivo. E sabendo nós que esta reforma teve estes efeitos positivos, sabendo nós, no entanto, que os parceiros de coligação do Governo têm vindo constantemente a reclamar uma reversão da legislação laboral, e aqui, quando falo em reversão, é mudar, que pretendem mudar tudo aquilo que foi feito ao nível da legislação laboral, é essa, de facto, a questão que aqui deixo. Além daquilo que o Sr. Ministro já nos acabou de clarificar, as questões, sobretudo os 4 aspectos fundamentais que estão, de acordo com a concertação social, em discussão do livro verde das relações laborais, importa aqui perceber se, de facto, o Governo vai ou não ceder a estas chantagens dos parceiros de coligação e se vai reverter esta matéria das alterações efetuadas à legislação laboral. Esta é, pois, a primeira questão que aqui deixo. E uma segunda questão, Sr. Ministro, prende-se com o reforço que vem referido no Orçamento de Estado, o reforço da ACT. Um reforço que já foi anunciado nos anteriores orçamentos, que nós consideramos, de facto, importante. A ACT é uma entidade fundamental para exercer e tem de ter as condições necessárias para exercer a sua função principal, que é de fiscalização das práticas laborais e, portanto, concordamos e ficamos satisfeitos em ver essa preocupação. O que eu gostaria era de perguntar ao Sr. Ministro o que é que, ao nível do reforço da ACT, foi concretizado até à presente data e de que forma, sendo que o orçamento não especifica, o relatório do orçamento não especifica, e gostaria de saber de que forma é que, como referem o orçamento, como referem que vai ser reforçada a ACT, de saber para quando e de que forma. Uma outra questão, e esta que nos desagrada muito, é referente aos pensionistas. Não vi na intervenção do Sr. Ministro, nem temos visto nas últimas intervenções, qualquer preocupação com aquilo que tem sido uma chamada de atenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que já sucedeu
no anterior orçamento e neste orçamento voltamos a insistir, que é a injustiça que é criada relativamente aos pensionistas que têm as pensões mais baixas das mais baixas. Refere a proposta de orçamento que estes pensionistas vão ser aumentados, a sua pensão vai ser atualizada em 6 euros e, portanto, há aqui uma discriminação negativa que, a nosso ver, torna uma situação de grande injustiça face aos demais pensionistas que vão ter uma atualização de 10 euros. O Governo explica, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de explicar noutras ocasiões, que esta diferenciação resulta destes pensionistas com as pensões mais baixas das mais baixas terem sido ou terem visto já as suas pensões atualizadas no período da grave crise económica, no período de 2011 a 2014 e, portanto, nós até vemos isto como um reconhecimento expresso de que o anterior Governo, de quem acusavam de insensibilidade social, afinal, os senhores estão a reconhecer que se preocupou com os mais pobres dos mais pobres, com os mais frágeis e, apesar da grave crise económica e do contexto e das grandes restrições económicas que existia, teve a preocupação de atualizar estes pensionistas. O que nós não entendemos é qual é a razão destes pensionistas agora terem um tratamento diferenciado, porque, Sr. Ministro, continuamos a falar dos pobres dos mais pobres. Continuamos a falar das pensões mais baixas das mais baixas. E, portanto, nós chamamos mais uma vez a atenção. Queremos acreditar que nesta discussão na especialidade esta injustiça possa ser evitada e que o Governo venha a mudar de posição e trate esta situação de uma forma, ou elimine esta discriminação negativa que aqui vemos proposta. Uma outra questão, e portanto a questão que pergunto é se eu estou certa neste meu desejo, ou seja, se o Governo vai de facto ponderar e retirar esta discriminação negativa que existe relativamente a estes pensionistas. Uma outra questão prende-se com os trabalhadores independentes. Há aqui uma parte da matéria que efetivamente tem a ver com, ou é da competência do Ministério das Finanças, mas que naturalmente eu não posso deixar de falar, de referir para contextualizar a situação. E isto tem a ver com os trabalhadores independentes, ou seja, com duas situações. Uma é a preocupação que nós manifestamos mais uma vez quanto à questão da alteração ao regime simplificado dos trabalhadores independentes. Ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir o Conselho Económico e Social, que alertou para a preocupação com esta situação, que vai criar uma injustiça e uma situação mais grave e mais difícil para os trabalhadores independentes. E há uma outra questão, Sr. Ministro, que é a questão do regime contributivo dos trabalhadores independentes. Nós estamos no terceiro orçamento consecutivo deste Governo e nos 2 anteriores orçamentos houve um compromisso, foi aprovado, que o Governo iria fazer uma alteração ao regime contributivo dos trabalhadores independentes. O Sr. Ministro já disse que esta não é uma matéria fácil e nós sabemos que não é uma matéria fácil, mas o Governo está aqui para resolver problemas e não para dizer que as situações são difíceis. E, portanto, o Sr. Ministro já, neste orçamento não está nada referente ao regime contributivo. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer que até ao final do ano este regime contributivo vai ver a luz do dia, que ainda não viu, em 3 anos e, portanto, eu gostaria de perguntar, até porque é importante para que estes trabalhadores saibam, por uma questão de segurança, por uma questão de justiça, saber se efetivamente vai ser alterado, para quando e, sobretudo, quando entrará em vigor o novo regime contributivo dos trabalhadores independentes. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.